desse mês, como tem sido falado, é o reino de alegria no Espírito. O reino de alegria. Então, aquilo que eu quero partilhar nesta manhã, e o tema dessa pregação, é a alegria da santidade. Alegria em sermos santos. Alegria em sermos separados para Deus. Não fechem o vosso coração. Não é um tema muito falado nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, o tema mais falado é não sentirmos condenação e chegarmos a Deus independente dos nossos erros, independente das nossas falhas. Que Deus é um Deus que nos ama independente de tudo. E tudo isso é verdade. Mas também é verdade que a Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. Também é verdade que a Bíblia fala: sem santificação ninguém verá a Deus. E como eu estava dizendo, não fechem o vosso coração. Mas sem santificação é difícil nós termos a verdadeira alegria na vida cristã. Sem separação é difícil nós termos alegria. Sem chegarmos, sem termos aquela sensação de eu consegui. Quando nós temos um alvo, quando é preciso nós deixarmos de fazer algo, quando nós colocamos no nosso coração deixarmos de fazer algo por causa de Deus, depois que nós conseguimos, como nós nos sentimos? Vocês já experimentaram alcançar, sentindo-nos alegres ou não? Quando nós temos um exame, para a malta que estuda aqui, malta que estuda, né? E conseguimos estudar, conseguimos pagar o preço, e conseguimos que o exame corra bem. Qual é a sensação que nós sentimos depois? É de alegria. Então, muitas vezes, quando nós falamos em santificação, nós podemos pensar assim: lá vem aquele tema religioso, aquele tema chato, lá vem aquele livro de nãos, porque para ser santo, para buscar santificação, eu tenho que dizer não, não, não. Mas hoje eu vos desafio a olharmos para a santificação de uma maneira diferente, a olharmos para a santificação, que não é um livro de não, 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 é um livro de sim, sim, sim. Sim, eu posso sentir a alegria da santificação. Sim, eu posso sentir a alegria do Espírito. Não é à toa que o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Talvez nós estamos aqui nesta manhã, e eu não estou a dizer que vocês não são santos. E eu não estou aqui a apontar. Estamos a falar sobre o tema de santidade, sobre a importância de buscá-la, sobre a importância. E muitas vezes nós, por causa dos tempos de hoje em dia, não se fala em santificação, e vivemos uma vida cristã frustrada. Vivemos muitas vezes uma vida cristã triste, porque não temos aquela alegria de eu consegui, eu fiz aquilo que é certo. Estamos sempre, que é bom também, através de Cristo, os meus pecados são apagados, as minhas falhas. É verdade, podemos chegar, alcançamos através de Cristo, mas através de Cristo também conseguimos viver e alcançar os nossos objetivos, conseguimos dar passos, conseguimos ter vitória. No livro de Mateus, num conhecido capítulo 5, muito conhecido, que Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus fala que nós devemos dar a outra face. Quem conhece, não é? Jesus fala
que não é preciso jurar, basta a nossa palavra. Jesus fala que apenas nós olharmos estamos a adulterar, já não é mais o ato. Jesus fala várias coisas. E ele termina o capítulo a dizer: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Em 1 Pedro 1,15 é dito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, se Jesus diz para nós sermos perfeitos, é porque é possível sermos perfeitos. Se a Bíblia diz que sede santos em toda a vossa maneira de viver, é porque é possível nós sermos santos. Não é possível nós chegarmos a esse lugar por nós mesmos, mas é possível. Então temos que não apenas viver na alegria de termos chego aqui através de Cristo, mas na alegria de conquistar, na alegria de eu consigo, na alegria de eu deixei de fazer aquilo, não como derrotados. Eu não posso nada só por causa do sangue de Jesus. Se estás aqui hoje, vamos só nos colocar em pé um pouquinho. Estão todos a perceber o que eu estou a dizer? Estão todos comigo? Diz amém, sim. Se estás aqui hoje, estás cansado de não ter santificação, estás cansado de não alcançar aquilo que te propões muitas vezes, com frequência não chego lá. Olhas para ti mesmo como alguém que não chega à meta. Como é possível nós vivermos uma vida cristã sem termos algumas vitórias? É como aquele desportista que nunca ganha. É preciso termos a alegria da vitória, a alegria de santificação, a alegria de eu consegui. Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Queremos trocar o tema santificação de tristeza para alegria. A alegria da santificação, a alegria de alcançar. Se nesta manhã, Senhor, de alguma maneira nos sentimos que não conseguimos, que falhamos, muda isso em nós, Senhor. Ajuda-nos a alcançar. Ajuda-nos a experimentar vitória. A alegria da vitória. A alegria de cortar a meta. A alegria de conseguir. Restaura, renova. Continua a falar conosco, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos nos assentar. Ainda sobre esse tema, normalmente quem estuda teologia, existe uma disciplina lá que chama-se cosmovisão. E a cosmovisão nos mostra que há uma série de variáveis dependendo de onde e em que tempo a pessoa vive. Se eu estou no Japão, eu tenho uma visão do mundo. Se eu estou aqui, eu tenho outra visão. Independente aonde estamos, podemos ter uma determinada visão das coisas. Independente de onde crescemos, vivemos, etc. E o que eu tenho pensado é que o principal inimigo da nossa santificação, de nós vivermos uma vida cristã, conseguir alcançar, é a cauterização. Não vamos abrir, mas em 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, num contexto um pouco religioso, a Bíblia fala que muitos poderão ser enganados por causa da cauterização da mente. O que é cauterização da mente? Cauterização era o processo
quando o apóstolo Paulo se refere à cauterização, é o processo em que os animais recebiam aquela marca, que é para marcar os animais. Cauterização vem do nome cautério, e é o processo de tirar a sensibilidade da pele. Então, isso quer dizer que nos tempos de hoje, como não falamos em santificação, como não falamos em santidade, podemos ficar de certa maneira insensíveis a esse fato. Não pensamos sobre isso, não falamos sobre isso. E coisas que em outros tempos nós íamos ficar sensíveis, íamos falar, não, isso não. Hoje em dia, pela cauterização, podemos achar tudo normal. Podemos já não ver problemas naquilo. Isso nos impede muitas vezes de sermos pessoas melhores. Isso nos impede de buscarmos a santidade. E nesse segmento tem dois personagens que vamos falar aqui um pouquinho sobre a cauterização, sobre o processo de pecado ou de erros. Quando eu falo pecado, vocês não considerem apenas pecado, mas o estilo de vida. A coisa que podem não ser exatamente pecado, mas não é um bom estilo de vida. E eu já vou dar o exemplo. Quero falar sobre dois personagens. O primeiro é Davi. Normalmente, quando nós ouvimos na Bíblia um personagem que pecou, nós lembramos de Davi, que pecou. O que Davi fez? Davi, em certa altura de sua vida, viu uma mulher muito bonita do palácio, mandou chamá-la e cometeu adultério com ela. Depois a mulher falou que estava grávida, então Davi tinha um problema, irmãos. De uma maneira resumida, então, ele chamou o marido daquela mulher que estava fora para ir para a casa dela, não deu, ele não foi, e depois ele mandou matá-lo. Então podemos abrir na história de Davi em 1 Samuel 11. Onze 27, diz assim: pode expor lá, Paulo, por favor, 11, 27. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. O luto da mulher em relação ao marido que ele tinha mandado matar indiretamente. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, como um homem que era um homem segundo o coração de Deus, como um homem que era um homem que amava Deus, eu não pergunto como ele pecou, mas como ele manda chamar a mulher, passa o luto, a criança nasce e ele retoma a vida dele com normalidade, como se nada fosse. Não estamos a falar do pecado, mas um homem temente a Deus, que de repente comete vários pecados e retoma a vida com normalidade. A segunda personagem que eu quero dizer sou eu. A minha esposa pelo menos fala que eu sou uma personagem. E pensando sobre esta personagem, esses dias eu também tive uma meditação sobre cauterização. Estão preparados para eu confessar os meus pecados? Esses dias tomei uma multa. Estava a conduzir com o telemóvel. E vamos continuar na mesma linha. Quando falamos pecado, falamos do pecado, mas não só o pecado, aquilo que não é bom, aquilo que não dá bom testemunho, maneira de viver. E no começo da minha caminhada de condução,
quando eu tinha que atender o telemóvel, meu coração ficava incomodado. Então eu logo, rapidamente desligava. Mas com o passar do tempo, eu comecei a fazê-lo e aquilo já não me doía, já não... Mas como um homem como eu, calma, eu vou explicar. Que tem o telemóvel da empresa, que tem o carro da empresa, que preocupa-se muito em dar bom testemunho na empresa, de repente é apanhado numa situação, a conduzir com o carro da empresa, com o telemóvel da empresa, a dar um mau testemunho. Não sei se vocês consideram conduzir com o telemóvel pecado ou não. Não vamos entrar por aí, é outra pregação. Mas de repente cheguei à conclusão que achava isso normal. Por causa da cauterização. Aquilo que antes me faria ter aquela sensibilidade, passado algum tempo a fazer, tirou a sensibilidade, era normal. Então vamos para o processo de cauterização, na minha opinião, na vida de Davi. No capítulo 11, segundo Samuel, estamos no 11, não é? Depois que Davi pecou, nós vemos no versículo 8, 11:8. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa, Urias. Sai do palácio. E logo foi mandado um presente da parte do rei. A primeira coisa que Davi fez foi: eu vou chamar Urias para ele voltar para sua casa, porque a mulher está grávida e assim está resolvido o problema. Isso não deu certo. A segunda coisa que Davi fez, versículo 13. Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. A segunda coisa que Davi fez foi: eu vou embebedá-lo, que assim ele vai para a casa dele. Se ele não fazer qualquer coisa com a mulher dele, pelo menos ele não lembra, o assunto fica resolvido. Pensa que fez. E a outra coisa que Davi fez, então, no versículo 15. Escreveu Davi: põe Urias na linha da frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Então, o primeiro passo nessa fase de cauterização, de normalização do pecado, do estilo de vida, é quando nós tentamos achar soluções para o pecado. É quando nós tentamos achar soluções para os nossos erros. Foi quando eu, em vez de falar, estou fazendo mal, vou desligar o termômetro, para que isso não é bom testemunho, eu comecei a achar a solução. Não, mas eu não tenho aqui um auricular. Não, mas a polícia não vê. Não, mas é só para falar lá. Não, mas eu não sou tão mal assim. Não, mas a carne é fraca. Não, mas hoje em dia todo mundo faz. E o problema é quando nós tentamos achar soluções para os nossos erros, não é exatamente o fato de acharmos soluções. É que quando nós achamos soluções, normalmente, nós deixamos de ter tempo para se arrepender. Porque o nosso primeiro passo é arranjar alguma solução. Tem muitos brasileiros aqui, alguns.
dar um jeito. Damos um jeitinho no pecado. Não, isso não é bem assim. Vamos dar aqui um jeito. Eu não sei se nesse processo, nessa fase, Davi se arrependeu, porque a Bíblia não menciona. Mas Davi podia, nesse processo, ter falado: ó Deus, tem misericórdia de mim. Como eu, nesse processo, na hora também falava: ai, misericórdia, perdão. Mas não era algo fundo. Porque quando nós buscamos soluções para os nossos erros, para os nossos pecados, para a nossa maneira de viver, primeiro e depois nos arrependemos, o arrependimento não é fundo, não é verdadeiro, é algo muito leve. Eu não sei se naquele processo Davi disse: Deus, misericórdia, perdão, porque um homem, segundo o coração de Deus, que conhece Deus, que trai, que manda matar, que depois retoma a vida, no meio disso tudo eu penso, deve ter pedido perdão em algum momento, nem que seja de uma maneira leve. Nós não conseguimos saber se ele pediu perdão ou não, mas nós conseguimos saber que provavelmente não foi um perdão relevante, porque não está escrito nessa fase da história. A pergunta que eu faço a mim e a vocês hoje é: aqueles nossos erros, aqueles nossos pecados, aquela nossa maneira de viver que é constante, se escrevessem uma história nossa, seria relatado o nosso arrependimento? É algo relevante no nosso coração? É algo que, se fizéssemos um resumo da nossa vida, daquela parte da nossa vida, mencionaria ali: o Tiago se arrependeu por estar usando o telemóvel e dar mau testemunho? Ou não? Ou foi algo muito superficial? Porque Davi talvez se arrependesse nessa fase, talvez pedisse perdão, não se arrependesse, mas não foi mencionado. Como tem sido o nosso pedido de perdão para Deus dos nossos erros frequentes? É algo digno de ser mencionado na nossa história? Ou é algo tão superficial, tão de leve, tão banal, que se Deus escrevesse a nossa história, ela não estaria lá acrescentada? Então a primeira fase no processo de cauterização é quando nós buscamos soluções para os nossos erros, soluções para o nosso pecado. Mesmo que por vezes pode haver sair da nossa boca a palavra perdão. A segunda fase está no versículo 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe. Então o mensageiro vem dizer: Davi mandou Urias para frente da batalha e falou para Joabe: quando for a batalha, vão para trás, deixa ele morrer. Então o mensageiro veio dizer a Davi o que tinha acontecido. E Davi responde o seguinte: Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse a Joabe. Então, depois que Davi achou solução, quando a pessoa vem dizer para ele o resultado do seu pecado, ele diz assim: não se preocupe com isso. A segunda fase da cauterização é a normalização. É normal. Vocês estavam na guerra. Na guerra muita gente morre. É normal.
É normal não pensarmos em santidade nos dias que correm? A minha vida de oração estar desse jeito é normal? Esses vídeos que eu vejo é normal hoje em dia? As imagens na televisão é normal? Esses pensamentos que eu tenho é normal? Vir ao culto só ao domingo e não buscar mais a Deus, não ler mais e não pensar mais nisso é normal? Estamos no século avançado. Então, o segundo, depois que nós arranjamos argumentos para o nosso mau estilo de vida, para os nossos pecados, vem uma fase de normalização. Quantos de nós já vimos algum escândalo de algum pastor ou de alguém influente na sociedade, ou mesmo ministro de Deus, que era muito usado por Deus? Depois sabemos que ele pecou e que aconteceu alguma coisa muito grave, e nós falamos: como esse homem, tão sensível, tão direcionado, estava nessa situação tão tempo e não saía dela? Pela normalização. Davi também era um homem tremendo, era um homem de Deus, que buscava a Deus, que era segundo o coração de Deus, manda matar e depois diz: é normal. Normalização é o segundo. O terceiro passo da cauterização está lá em... Vamos para 2 Samuel 12 agora. Versículo 5. Eu estou aqui com uma Bíblia um pouco diferente, por isso estou demorando. Então, o que acontece na história? Todos nós conhecemos, mas vamos relembrá-la. A maioria de nós conhece, mas vamos relembrá-la. De repente, Deus manda um profeta falar com Davi, Natã. E Natã começa a falar para Davi: olha, uma vez um homem roubou a ovelha de outro. De uma maneira resumida, o outro tinha muitas, mas o homem pegou exatamente aquela que só tinha uma e mandou matar. Davi ouve isso e responde da seguinte maneira: o que devemos fazer com esse homem? O que é justo fazer com um homem que faz uma coisa dessa? Exatamente aquilo que Davi tinha feito, ok? Davi responde assim: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Quando estamos nessa situação de cauterização, o terceiro passo é que nós temos medidas diferentes para nós e para os outros. Davi fez exatamente aquela coisa, pior, porque estamos a falar de seres humanos, pior, e achava que estava tudo normal na vida dele. Mas quando alguém falou: e aquela pessoa que fez algo semelhante, qual é a pena dela? A morte. Ele achava que para ele era normal ele ser rei, ele continuar a ir à igreja, porque não pensamos que ele deixou de ir na igreja nessa fase. Ele continuava a ouvir a Deus, porque não pensamos que ele deixou de ouvir a Deus nessa fase. Mas tinha uma medida completamente diferente para o outro do que para ele. Ele estava tudo bem. Ele, quando Joabe veio, o mensageiro veio dizer que aquela pessoa morreu, o que ele disse? É normal. E para o outro, merece morrer. Se a nossa vida... Porque depois quando conduzia com o telemóvel, quando eu via alguém atirar o lixo para fora, eu ficava chateado. E falava: como é possível atirar o lixo para fora? As pessoas não são civilizadas. Quando eu via alguém andar muito rápido, e até colegas meus que são crentes, não estou falando que é pecado andar muito rápido, mas pensava que mau testemunho.
Chega multas na empresa por causa disso e a pessoa, que mau testemunho. Mas eu estava andando com o telemóvel ao mesmo tempo que estava a pensar isso. A medida para o outro era completamente diferente. Para mim, a medida, quando estamos nesse processo de cauterização. Vamos imaginar o pastor, que é a pessoa mais exposta aqui no nosso meio, não é? Imaginemos que o pastor vê no computador ou na televisão as coisas menos boas que tu vês. Não estou falando que tu vês ou não. No caso de verem coisas menos boas. Imagine que nós ficamos a saber. Qual seria a nossa medida? Imagine que o pastor comete os erros secretos que nós cometemos, os pecados secretos que nós cometemos, o estilo de vida errado, muitas vezes, que nós temos. Qual seria o nosso julgamento? Como nós diríamos? É normal? Imagine, nós sabemos a vida devocional, a leitura da Bíblia e a oração do pastor, e de repente é exatamente igual à nossa. Qual seria a medida? Faríamos como Davi, merece morrer? E nós exatamente do mesmo jeito ou piores? Se hoje aqui fosse revelado os teus pecados secretos, eu digo pecado, o estilo de vida, porque às vezes o pecado consegue pecar daquilo que eu vi. O eu ver não pode ser exatamente pecado, mas fez-me chegar àquilo lá. A minha murmuração, a minha reclamação. Qual seria a medida? Porque a Bíblia fala da maneira que nós medimos. O quê? Sabem? Nós seremos medidos. Alguns de vocês estão a chorar, eu vou mudar então agora. Qual é a solução para tirar a cauterização? Qual foi a solução no caso de Davi? Qual foi a solução no meu caso? De Davi, mais. A primeira coisa que aconteceu com Davi para sair desse processo de achar que estava muito bem e o mundo todo mal, foi depois que Natan falou para ele, e depois Natan falou para ele: esse homem és tu. Natan, de uma maneira inteligente, obrigou Davi a analisar a sua própria situação fora dela. Isso é muito importante, nós fazermos a nossa autoanálise como se não estivéssemos dentro da situação. Porque quando estamos dentro, estamos influenciados. Somos muito misericordiosos conosco mesmo. Eu trabalho numa empresa de lavagem automóvel, logística automóvel, e temos 450 funcionários. Então eu entro e saio de muitos lugares, entro e saio, vou e volto, e fico completamente cauterizado. Entro num lugar, o carro está sujo, eu olho e falo: está limpo. Porque eu já entrei, já saí, já entrei, já saí, é normal, é tudo normal. O lugar pode estar sujo, há uma reclamação, e se eu entrar lá sem me concentrar, para mim está limpo. Porque eu estou dentro daquilo, porque eu sei que as pessoas trabalham muito tempo, porque eu sei que em vez de lavar 20 carros, eles têm que lavar 40. Então eu estou dentro desse processo.
E se vocês olharem aquele carro, o cliente olha para aquele carro e acha que está sujo. Eu olho e falo, está ótimo. Porque eu sei que eles têm outros 40 para lavar. O cliente olha para aquele lugar e fala, está tudo sujo isso, que mau aspecto. Eu olho, que bom aspecto. Porque eu sei que porque eles já ficaram mais tempo do que deviam ficar, as 8 horas de trabalho, para deixar daquele jeito. Então, eu estou menos sensível. Então, quando eu recebo uma reclamação que é mais importante, que o meu patrão fala, Tiago, vai lá, porque é preciso, porque senão vamos perder o cliente, eu obrigo-me a sair daquela situação. Eu tenho que analisar sem estar envolvido. Aliás, nós agora até contratamos uma pessoa que não vai ter mais função nenhuma. Só vai ir ver os locais, para não estar envolvido. Ele não vai saber de mais nada. Porque se estiver envolvido, a análise pode ficar comprometida. Então, a primeira coisa que aconteceu com Davi, para ele começar a sair desse processo, ele olhou aquela situação fora dela. A nossa autoanálise é muito importante. Analisa a tua vida. Analisa os teus erros. Analisa os teus pecados. Mas como se fosse outro. Como se fosse a vida de outro. De fora. Como é importante nós termos essa capacidade de nos autoanalisar. Depois a segunda coisa que aconteceu, está lá em 2 Samuel 12:13. Depois que Natan falou, Davi, mas tu erraste, tu és esse homem. Davi falou o seguinte, no versículo 13, 12:13. Está lá? Pode expor, Paulo. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Natan deve ter falado, sério? Davi não tinha percebido ainda que tinha pecado. Mas quando nós analisamos de fora, nós vemos a gravidade. Nós vemos com verdade. Então, Davi outra hora a procurar soluções para aquele pecado. Nesse momento ele apenas falou, pequei. Não significa que depois não vamos ter que achar soluções, mas as soluções vêm depois do arrependimento. Depois de nós autoanalisarmos a nossa vida e sermos sinceros. Davi outra hora procura de soluções. Davi outra hora a dar um jeito. Nós vemos outro rei anterior a Davi que quando foi confrontado, em vez de falar pequei, continuou a justificar. Davi não, pequei contra o Senhor. Por mais óbvio que isso possa parecer, por mais claro, é sempre bom nós falarmos para Deus com verdade, pequei, Senhor. Esse estilo de vida não é aquele que eu quero, não é o meu alvo. Vamos abrir em Tiago 5,16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. O terceiro passo que fez Davi sair dessa cauterização foi um bom amigo saber.
Foi uma pessoa idônea a saber. Foi uma pessoa que ele podia confiar, que não ia andar a espalhar, mas ia orar por ele, saber. Reparem que Natan não era a única pessoa que sabia. Quem mais sabia? Quem mais sabia que Davi tinha morto o homem? Tinha mandado matar? Quem? Deus. Sim. O Joabe, a pessoa que ele falou, coloca ele na frente e depois saiam e deixa ele morrer. Mas Joabe não resolveu o problema de Davi. Joabe não confrontou. Joabe, e mesmo Natan, se confrontasse de uma maneira menos sábia, não ia fazer nada. Ele teve que fazer Davi ter a alta análise. Não significa que para todos os nossos pecados nós tenhamos que dizer a alguém, nós tenhamos que abrir, porque nós temos o sumo sacerdote, temos acesso a Deus, mas eu acho que nós devemos ser sinceros também. Se há pecado que tu não tens conseguido, se tem sido recorrente, se tem estilo de vida que tem sido recorrente, eu encorajo a partilhar alguém em dono. Davi não partilhou, foi Deus que revelou a Natan. Mas nós podemos ser proativos. E a Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros para que o outro ore por nós. O que isso significa? Que devemos adotar a maneira do catolicismo, que para confessar o pecado é preciso falar para o padre, porque todo pecado, então que eu tenho que... Não. Mas há situações que tu não tens conseguido. Há situações que tu precisas de um bom amigo. Há situações que tu precisas trazer à luz. Porque enquanto está nos escondido, nós vamos... Às vezes é difícil nós fazermos a autoanálise e não trazermos à luz. Nós achamos que aquilo não é tão grave, aquilo é normal, aquilo... Por vezes trazer à luz ajuda. Ou se não for trazer à luz a falar para alguém, faz algo diferente. Faz um pacto com Deus. Tome as medidas diferentes para vencer aquilo. Essa Bíblia, para terminar, essa Bíblia é em ordem cronológica. Isso significa que os capítulos, os versículos são conforme os fatos aconteceram. Porque agora o próximo capítulo na vossa Bíblia é 2 Samuel 13. Mas não significa que isso tenha acontecido logo a seguir. Então essa Bíblia, segundo estudos, ela tenta seguir a ordem das coisas. E depois desse capítulo, dessa história, na minha Bíblia, nessa Bíblia cronológica, não aparece 1 Samuel 13 como na vossa. Aparece Salmo 51. Eu vou ler esse salmo. Na vossa Bíblia, não sei se tem um subtítulo, provavelmente algumas tem, outras não. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. O Senhor deseja a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro.
Lava-me, e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O grupo de louvor pode subir para ajudar, por favor. Na minha Bíblia, na ordem cronológica, o próximo salmo é o 32. Diz assim, versículo 1. Como é feliz aquele quem tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Davi escreveu isso a seguir, né? Vamos nos colocar em pé. Se é algo tão pessoal, nós não vamos fazer apelos. Depois podem vir à frente se precisarem de oração. O versículo que nós começamos a ler, a Bíblia fala que passando o luto, Davi chamou e eles ficaram juntos e ele seguiu a vida normal. Mas isso não agradou ao Senhor. Esse é uma oportunidade de nós voltarmos a olhar para a santificação. É uma oportunidade de nós voltarmos a olhar em conseguir conquistar, conseguir cumprir.